Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo eu vou responder para vocês como que está o projeto Photon, né? Então faz um tempinho aí que eu não falo sobre esse projeto. Então esse vídeo vai ser dedicado às atualizações de como que está o desenvolvimento aqui do Photon. Então, sem mais delongas, vamos lá! Muito bem, estamos aqui no GitHub do projeto, né? A gente tem o GitHub aqui do canal e o projeto Photon aqui que a gente estava desenvolvendo. Muito bem, só para recapitular, o Photon é uma linguagem de programação que a gente estava desenvolvendo, muito baseada no Python, só que tentando ali corrigir alguns probleminhas do Python, alguns deles muito relevantes, como a velocidade de execução, né? A performance, e outros mais simples, como algumas sintaxes um pouquinho, na minha opinião, um pouquinho mais interessantes, né? Principalmente com a tipagem ali, que é a tipagem do Python, pelo amor de Deus, né? É um negócio meio esquisito. Então, a gente desenvolveu aqui esse projetinho, que é uma linguagem de programação. Óbvio, não é nada tão profissional quanto o Python, mas é um projeto bem interessante que me ensinou várias coisas aqui sobre programação, então vários desafios aqui e me ensinou um pouquinho mais sobre linguagens de programação, de gramática de linguagem. É um projetinho bem interessante. Recomendo você tentar criar uma linguagem que é algo bem interessante. Mas voltando aqui ao projeto, aqui a última contribuição aqui foi em dezembro de 2022. Porém, essa última contribuição ela foi na branch main. E eu não estou mais utilizando a branch main porque a gente tinha criado uma outra branch para testar algumas ideias. Então tem uma branch namespaces, que é a tentativa de criar uma maneira mais interessante aqui para a gente criar namespaces dentro da linguagem. E a namespaces 2, que é uma outra ideia que na verdade eu dei 2 passos atrás e falei, isso daqui pode ser implementado de uma maneira muito mais simples, né? E muito mais fácil de implementar, né? Bom, então é isso. E aí esta branch namespaces 2 tem uma contribuição recente aqui de 2 dias. É óbvio que não tem uma eu não fiquei contribuindo continuamente até 2 dias atrás nesse projeto. Teve um certo hiato aí, um tempo que eu fiquei um pouco afastado aqui, inclusive sem produzir muitos vídeos, mas agora eu voltei aqui produzindo vídeos e continuando aqui os projetos do canal. Muito bem, então esse projeto aqui, basicamente, eu alterei o transpilador, né? Como que é feito um pouquinho da arquitetura aqui do transpilador. Então, se eu mostrar aqui para vocês, acho que vai ficar mais fácil. Aqui está o código, né? E é um código um pouquinho mais organizado e mais simples, né? Então, obviamente, ainda está em desenvolvimento e alguns commits que eu faço são simplesmente para eu estou implementando uma coisa que está no meio do caminho, e aí eu dou um commit mesmo, dou um push e pego no outro computador. Então tem algumas coisas aí que não estão ainda muito refinadas, né? Então tem uns printers aqui, tem uns to-dos, tem algumas coisas aqui voando no código. Mas qual que é a ideia, né? Acho que essa parte aqui resume bastante. Eu tenho uma arquitetura um pouquinho diferente, né? Então tem o preprocess, que é uma maneira da gente processar os tokens, né? Então o que seria essa nova arquitetura? A linguagem ela é separada em tokens. Então, e esses tokens podem ser tokens muito simples, ou seja, sei lá, A igual a 1. O A vira um token, o igual vira um token, o 1 vira o token. E a gente pode combinar
né, esses elementos para formar um token um pouco mais de alto nível. Então, A igual a 1, né, esses 3 tokens, quando se juntam, formam um token de assign, por exemplo, que é algo mais de alto nível que a gente pode facilmente traduzir para outra linguagem. Então, cada linguagem tem basicamente os mesmos elementos, né? Você consegue atribuir um valor para uma variável, você tem um método de iteração, você às vezes pode criar uma classe, às vezes não, mas enfim, todas as linguagens têm elementos em comuns. E aí a ideia é que a gente agrupe esses elementos em elementos comuns das linguagens para a gente traduzir isso para uma outra linguagem, né? Então, o Photon seria essa linguagem, entre aspas, universal, que pode ser convertida para qualquer outra linguagem, né? Muito bem. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui é pegando esses elementos que já foram juntados ali, né? Formados esses tokens aqui, e fazendo um pré-processamento ali, uma inferência de tipo, uma pré-processada de, por exemplo, a gente tem uma classe que tem métodos, e esse método retorna um int. Então eu pego esses tokens, faço um pré-processamento e falo, olha, isso daqui é a criação de uma classe. Essa classe tem métodos tais, e cada método, esse daqui retorna int, esse retorna tralá. Então deixa tudo bonitinho, processadinho, e eu mando isso para a parte do transpilador, que vai converter essa informação naquela linguagem objetivo, né? Muito bem. Então é basicamente isso que a gente está fazendo. E agora a gente está considerando o namespace, né? Então, o namespace é basicamente um ambiente separado, né? Então, imagina que você está num script Python, está no script main, e aí você importa um outro script. E nesse script tem variáveis globais. Como que você acessaria essas variáveis globais do outro script, né? Você pode acessar através do namespace daquele outro script, né? Então, no Python, é como se o módulo fosse um namespace. Então, você pega o nome do script, ponto nome da variável, ponto nome da função, e você acessa esse método, né, essa função e essa variável de um outro script. Isso ajuda muito, né, a parte da gente criar códigos que podem ser reutilizados, né? Então facilita muito as coisas. Então é como se a gente tivesse contextos diferentes, né? Contexto local, contexto global, contexto de módulo. Então é basicamente isso que a gente está implementando. Então, antigamente, no Photon, se você importasse um script, as variáveis globais daquele outro script ficariam globais nesse script que você está importando. Então, o que pode acontecer? Você pode ter conflito de nome de variável, que é o que acontece no C, porque o C não tem namespace. Então, geralmente você vê lá, por exemplo, funções que o começo da função é o nome do módulo. Então, sei lá, OpenGL é GL alguma coisa. GL underline alguma coisa. Então eles repetem muito isso para evitar que tenha colisão ali no nome das variáveis. Então, esse é um problema aí que tem no C e foi resolvido no C++, e que tinha no Photon, e agora a gente está tentando corrigir aqui com esse namespace. Bom, então é mais ou menos isso. Esse é a ideia aqui, né, de qual que é o status do projeto. Eu estou basicamente implementando esse novo método de processamento com esses tokens e está indo muito bem, tá dando tudo certo, só que ainda nem todos os tokens foram implementados, né? Então tem alguns aqui que foram implementados, outros não.
Então eu vou mostrar aqui um pouco mais na prática, né? O que foi desenvolvido, né? Então eu tenho aqui uma pasta aqui com os testes que eu vou fazendo. Então uma das coisas que eu já implementei foi criação de classe, criação de função, criação de método, né? Que é tipo uma função dentro de uma classe, argumentos de classe, da classe aqui, né? Os parâmetros. Criar uma instância de uma classe, chamar funções, esse dot access, né, que é esse ponto aqui, né, chamar um atributo aqui da classe e assim por diante. Então, por exemplo, isso daqui já funciona. Tem um monte de código de debug aqui, mas no final das contas ele roda e dá o resultado esperado aqui. Então, isso já funciona. Tem também a parte do for. Então, tem algumas maneiras de iterar, né, com o for aqui. Então, a gente pode usar essa sintaxe aqui. Então, ele vai iterar do 0 até o 10, passando de 1 em 1. Por exemplo, né? Essa sintaxe poderia ser também assim, né? Vai de 0 a 10. Mas eu estava testando aqui esse step, né, que é o quanto que a gente vai incrementando a cada iteração. Então, por exemplo, dá para iterar sobre em números inteiros e dá para iterar sobre número float, né, números decimais aqui. Então, a gente vai iterando aqui de 0.1 em 0.1 até chegar em 10. E aqui é uma iteração sobre uma lista, né? Então, tem uma lista aqui com 3 elementos. E a gente faz um print dessa lista, já está funcionando também. E a gente faz a iteração aqui sobre os elementos da lista. Então, isso daqui também já foi implementado. E aí a gente tem o resultado, né? Que é a iteração aqui de 0 até 10, mas não inclusive o 10, então ele para aqui no 9. E depois do 0 até o 10, só que indo de 0.1. Então, na verdade, são 100 aqui iterações. E depois a gente cria a lista, dá um print na lista, também funciona. A visualização é bem parecida com a do Python, né? E depois a gente faz a iteração na lista aqui com os elementos da lista. Então, isso daqui também já está funcionando na linguagem. Eu fiz mais alguns outros testes aqui, que tem algumas maneiras diferentes de você iterar sobre a lista, né? Então, por exemplo, você pode criar aqui a lista. Isso daqui é a mesma iteração que a gente fez, né? Então, a gente pega cada elemento da lista. Porém, se você definir mais uma variável, você tem qual que é o número da iteração. Então, isso daqui seria equivalente a isso daqui no Python, né? Dá o enumerate. Então, aqui no Photon, basta você colocar uma variável a mais que ele já entende que você quer a iteração do loop. E aqui também mostra format string, né? Que também está funcionando, que é basicamente igual ao Python, só que você não precisa do F aqui na frente. Então, ela, por padrão, já aceita aquelas chaves ali para você chamar as variáveis. Então, você pode executar aqui o código. Tem esse monte de debug, mas no final ele itera aqui sobre os elementos e também faz aquele unpacking, né, da variável da iteração aqui e também dos elementos da lista. Então isso daqui já também está funcionando. Outra coisa que também está funcionando, que é inclusive a que eu já fiz um commit aí há 2 dias atrás, é essa daqui, né? A criação de dicionários. Então dá para criar aqui dicionários de números por enquanto. O dicionário de string ainda tem um probleminha aí que eu preciso arrumar, mas dá para criar aqui um dicionário e dá para fazer a iteração aqui do N e I, por exemplo, que seria chave e valor, né?
Então, aquela mesma coisa, né? Se você iterar só com um elemento, ele itera sobre as chaves, né? Que é esse primeiro valor aqui. E se você iterar com dois elementos, ele itera sobre os dois, né? O n vira a chave e o i vira o valor aqui. E dá para fazer essa iteração aqui. Então, a gente tem aqui o mesmo resultado do que se no Python a gente tivesse um ponto .items e fizesse isso, né? Então, o Photon ele tem algumas facilidades para a gente iterar sobre esses elementos. Bom, e essas novidades meio que param por aí. Ainda tem algumas coisinhas que eu preciso arrumar tanto na iteração sobre dicionários quanto na iteração sobre listas, né? Os dicionários ainda tem esse probleminha aqui das strings, que alguma coisa está dando errado. E também aqui nos arrays aqui, nas listas, por exemplo, imagina que eu quisesse iterar aqui sobre um array que foi definido no local aqui da iteração, né? Então, por exemplo, isso daqui funciona, porém, ele na verdade gera um código bem horroroso. E aí, por exemplo, esse seria o resultado aqui em C, né? Então ele está gerando um resultado que não é muito interessante aqui, né? Ele está criando a mesma lista em alguns locais diferentes, né? Então isso daí é relativamente simples de resolver, mas já é uma prova de conceito aqui de que essa ideia dos tokens aqui funcionou muito bem e simplificou muito o código, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Se a gente está aqui no namespaces 2, né? Imagina que a gente queira, deixa eu ver aqui se eu consigo, aqui, que fica mais fácil. Então a gente tem aqui uma classe que ajuda a gente a saber como que está o escopo, né, no momento da execução ali, do parse, e a gente basicamente retorna um objeto aqui passando as respectivas informações aqui. E magicamente isso se transforma no código ali que precisa ser executado. Eu tenho alguns vídeos explicando, né, enfim, mais detalhes sobre o namespace e também sobre esses tokens aqui, né? Eu vou deixar aí para vocês verem se vocês quiserem. Mas basicamente, quando eu tenho uma string, eu gero um objeto string, né? Quando eu tenho uma variável, eu crio um objeto variável e faço a inferência de tipo. Quando eu tenho um array, né, uma lista aqui, eu basicamente crio um objeto lista e faço aqui um pré-processamento, uma inferência de tipo. E assim por diante, né? Essa é a ideia. Então é super simples aqui, né? Vocês estão vendo que são métodos bem simples, bem fáceis de entender. Agora vamos trocar aqui para o bem, que aí vocês vão ver a belezura que isso aqui estava, né? Então já começa aqui que o negócio já é outro. Então tem um monte de outras coisas aqui. O código está bem mais desorganizado. A inferência está meio que dentro da classe aqui, da mesma classe. Tem o parse aqui dos elementos. Em cada método tem um certo pré-processamento feito na mão aqui de cada um desses tokens, né? E depois tem a inserção do código logo em seguida, né? Então olha o process var como que era. Olha isso, um monte de coisa aqui, de elif, de else, meu Deus, que coisa horrível.
E agora você vê aqui no namespaces 2 como que é o process var. O process var basicamente é isso, é criar o objeto e fazer uma inferência de tipo e retornar o objeto. Então vocês viram que faz uma diferença muito grande, né? Essa mudança de arquitetura, né? Inclusive eu falei um pouco disso numa live, né, sobre refatoração. Pois se vocês quiserem, dê uma olhada também. Bom, então esse é o resumo aqui, né, do que aconteceu, né, de qual que é o status desse projeto Photon. E aí, como vocês viram, né, é muito mais fácil de implementar cada token. Então, eu comecei ali pelos mais chatinhos, né, que é a parte da classe, do dot access, né, que é aquele monte de variável, ponto método, ponto índice de alguma coisa, etc. Então isso daí é algo mais chatinho ali, né, que envolve um pouquinho mais de pensamento, né, de como que eu vou fazer isso de uma maneira inteligente. Mas é muito fácil de ir implementando, né? Depois que eu implementei essa parte um pouquinho mais chatinha, implementar os outros é mais simples, né? Eu só crio a classe do token, faço esse pré-processamento, né? É algo que já está meio que mastigado ali. Então o progresso é muito mais rápido a partir de agora. Então, qual que é o futuro também, né? Eu vou basicamente pegar o resto, né, dos outros tokens, né? Por exemplo, o input aqui que está aqui na tela, que tem um pass. Eu vou pegar todos esses outros tokens e reimplementar dessa maneira aqui que eu mostrei para vocês. E aí a gente consegue ter a mesma funcionalidade da linguagem que está lá no main, só que de uma maneira muito mais simples, né, e fácil de outras pessoas virem e colaborarem, criarem tokens customizados e assim por diante. Bom, então é isso. Quando eu fizer essas modificações, eu faço, e quando eu for implementando alguns tokens aqui, eu posso fazer alguns vídeos atualizando. Caso vocês queiram ver, deixa aí nos comentários, que eu faço um vídeo até implementando algum token para vocês verem como que é. E assim que tiver pronto, né, toda essa transformação aqui, essa refatoração, eu vou fazer um comparativo, né, de como que era o código antes e como que virou o código depois, para vocês verem como a refatoração às vezes faz uma grande diferença aí no seu projeto, né? E as decisões de arquitetura que você toma no começo do projeto são muito importantes, que elas vão dificultando ou facilitando o desenvolvimento no futuro. Bom, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.